Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a Mais Kardec, onde estudamos as obras menos conhecidas do mestre Allan Kardec. Hoje nós vamos finalizar o estudo desta obra aqui, Viagem Espírita, com o projeto de regulamento para uso de grupos e pequenas sociedades espíritas. Recapitulando, a viagem espírita é um fruto de muitas viagens que Kardec fez já no comecinho do espiritismo, os 5 primeiros anos, para poder entender como é que estava acontecendo o espiritismo, né, fora da Sociedade Espírita de Paris, onde ele trabalhava, enfim, e para orientar essas pessoas. Então ele fazia discursos e dava instruções. E aqui, hoje, a gente finaliza essa obra com este regulamento. Para que serve? Para que se funde uma sociedade espírita. Seja pequeno grupo ou maior, tanto faz, é uma sugestão que ele faz para se fundar o grupo. Então, vamos dar uma olhada? Olha que legal. Proposto pela Sociedade Central de Paris, tendo em vista manter a unidade de princípios e de ação. E sim, porque Kardec se preocupava muito sobre a questão de manter a doutrina espírita do jeito que foi criada, né? Infelizmente não deu muito certo o negócio, que se ele viesse num centro espírita hoje em dia, ele ia falar assim, que é isso? Que mistureba que vocês fizeram de espiritismo com as religiões, né? Mas vamos lá, antes que você me xingue, vamos continuar estudando aqui. Os abaixo-assinados, tendo resolvido constituir um grupo ou sociedade espírita na cidade tal, sob o título de grupo ou sociedade tal, combinaram as disposições seguintes que deverão ser aceitas por toda pessoa que ulteriormente dela quiser fazer parte. Então, primeira instrução. O objetivo da sociedade é o estudo da ciência espírita, principalmente no que diz respeito à sua aplicação à moral e ao conhecimento do mundo invisível. As questões políticas e de economia social ficam proibidas, bem assim com as controvérsias religiosas. Por que Kardec falava isso neste material? Porque, simplesmente, naquela época, eu já falei no episódio passado, retrasado, que era de um ditador, né, o Napoleão III, que foi eleito primeiro presidente, concorreu à reeleição, não foi eleito, aí deu um golpe e implantou uma ditadura, ou chamava de imperador, tanto faz, a mesma coisa, né? Então, claro que ele vem falar aqui que as questões de política e economia social ficam proibidas, mas se você estudar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, é puro economia social, puro política, né? Então, enfim, mas tinha isso só para as sociedades poderem ser abertas, né? 2. A sociedade declara aderir aos princípios formulados em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. Ela se coloca sob a proteção do espírito, que seria o mentor da casa, né? Que escolhe como seu guia e presidente espiritual. Ela toma por divisa: fora da caridade não há salvação e fora da caridade não há verdadeiro espírita. Interessante esses itens, né? Vamos para o terceiro. O número de membros titulares da sociedade fica fixado em tanto ou é ilimitado. B. Para ser admitido como membro da sociedade, o candidato precisa ter dado provas suficientes de conhecimento acerca do espiritismo e de sua simpatia para com essa doutrina. Então não era como é hoje, você simplesmente entra na casa espírita. Não. A pessoa precisaria querer e até estudar antes para poder fazer parte dessa sociedade. Então é bem diferente do que a gente encontra hoje. C. A sociedade determinará a natureza e a extensão das provas e das garantias a serem oferecidas, assim como a forma de apresentação e de admissão. Então, uma sociedade que precisava admitir as pessoas para participarem. D. Toda pessoa que preencha as condições exigidas pode ser admitida sem distinção de culto ou nacionalidade. E a sociedade exclui quem quer que possa trazer elementos de perturbação ao seio das reuniões, por qualquer causa que seja, ocasionando assim perda de tempo em discussões inúteis. Tá no regulamento que você pode mandar passear os que vêm trazer desordem. F. Será redigida uma relação de todos os membros com menção a seus endereços, profissão e data de admissão. Então não tinha ninguém estranho nas casas espíritas daquela época, não chamava casa, nas sociedades espíritas. Item 4. Todos os membros devem se reciprocamente benevolência e cortesia. Em todas as circunstâncias colocarão o interesse geral acima das questões de caráter pessoal ou de amor próprio e agirão.
uns para com os outros, segundo os princípios da caridade. Parece um pai falando para seus filhos, né? Não briga! Faz de tudo, ama seu irmão, tudo mais, né? Bem legal, boa convivência. Item 5. Quando o grupo for julgado muito numeroso, ou as circunstâncias assim o tornarem, poderá fracionar-se em outros menores conforme as necessidades locais. Então, Kardec recomendava para não ter grandes grupos, né? Até mesmo por causa da questão do ditador da época, que não, mais de 20 pessoas ia dar ruim, mas ele recomendava já isso também no seu regulamento. B. Os diversos grupos ou sociedades de uma mesma cidade, constituídos espontaneamente ou nascidos de um núcleo comum, gerindo-se pelos mesmos princípios, trabalhando para o mesmo fim, devem manter e alimentar laços de simpatia e fraternidade mutuamente, em consequência disso, evitar todas as causas de divergência. As sessões acho que são segunda, terça, quarta, serão reservadas apenas aos membros da sociedade, salvo exceção, se isso ocorrer. Nota: em caso de dissidência, aquele que crer estar com a razão deverá prová-lo por um espírito de maior caridade e maior benevolência. O lado errado será, evidentemente, aquele que denegrir o outro e atirar-lhe a pedra. De novo, o paizão Kardec passando a mão na cabeça das pessoas. Não brigue, crianças, por favor, né? Então, assim, se tiver mais de um grupo na cidade e que devem ser unidos e não se olharem como inimigos. Isso vale para hoje, hein? Porque eu conheço muitos que acham que o outro grupo é concorrente. Ai, Jesus, misericórdia. Item 6. A sociedade se reunirá das tais às tais horas, será presidida por quem for designado e pelo tempo que estiver previsto. B. As sessões das segundas, terças, serão reservadas apenas aos membros da sociedade, salvo exceção se isso ocorrer. C. As demais sessões poderão ser admitidos assistentes estranhos se isso for julgado oportuno. A admissão de visitantes estará subordinada às condições que a sociedade fixará. Não obstante, ela recusará de maneira absoluta toda e qualquer pessoa que estiver sendo atraída por simples curiosidade e não tiver nenhuma noção prévia da doutrina espírita. Inclusive, recomendo muito que isso seja feito nas reuniões mediúnicas, tá? Que realmente se faça uma entrevista das pessoas que estão chegando, que não chegando, né? Que tem alguma limitação para não fazer um momento muito delicado, não pode ser. Não é que são sessões secretas, mas assim, as pessoas têm que estar com boa fé e com intenção de trabalhar, de estudar e de contribuir, né? Para que tudo aconteça com a maior harmonia possível. Item 7. Os assistentes ou visitantes estranhos deverão ser apresentados por um dos membros do grupo, que por ele se responsabilizará. Toda e qualquer pessoa desconhecida que se recusar dar-se a conhecer deverá, rigorosamente, sofrer interdição. As sessões nunca deverão ser públicas. Isto quer dizer que em nenhum caso as portas poderão estar abertas ao primeiro que apareça. Gente, nós estamos falando de sessão espírita, né? Nunca serem públicas. Então isso é uma instrução do Kardec para que ocorra tudo bem e que não haja perturbação, né, destas reuniões. E quando aparecerem pessoas novas, alguém ser responsável por elas. Ou seja, aquela questão de que os novos são convidados de alguém e esse alguém se responsabilize. E olha, fazer cadastro, saber quem é, o que faz, o telefone, o endereço, etc. e tal. Olha aqui, cuidado que Kardec tinha. Item número 8, que vai comer aqui o tendo, porque eu não selecionei. Agora sim, vamos lá. Tendo em vista que o Espiritismo visa a união fraternal de todas as seitas, sob a bandeira da verdade, e considerando que a sociedade admitirá membros ou assistentes sem distinção de crença, ficam proibidas, nas reuniões, fórmulas de preces ou sinais litúrgicos quaisquer, próprios a um culto especial, cabendo a cada pessoa fazer em particular aquilo que a consciência lhe prescrever. Nota: tudo nas sessões deve ser feito religiosamente, porém nada deverá dar-lhe o caráter de reuniões de seitas religiosas. Olha que interessante. Esse religiosamente, a palavra está sendo usada para falar com respeito, com seriedade, etc. e tal. Mas não pode ser aqui, que nem a gente falou da vez passada, que não é para fazer fórmulas, preces, sinais, sinal da cruz, ajoelhar, bababá, água benta. Aí eu fico me perguntando, onde é que Kardec falou que tinha que ter a tal da água fluidificada? Não falou. Ó, você não me xinga, tá? Mas isso é um simbolismo que foi acrescentado
no Espiritismo, assim como tem o batismo que usa água. Inventaram a água fluidificada. Não sei de onde vem isso. Se você souber, por favor, deixe nos comentários, mas com certeza isso de Kardec não veio, né? Pelo menos eu acredito que não. Item 9. A ordem dos trabalhos, no decorrer das sessões, está fixada como se segue, salvo as modificações ditadas pelas circunstâncias. Então, tudo muito bem organizado, não é um oba-oba, vamos sentar lá e falar o que der na cabeça, não, tudo planejado, organizado, um estudo consciente, né? Não é simplesmente uma reunião de amigos isso. Item 10. Todas as comunicações recebidas na sociedade são de sua propriedade e ela pode delas dispor. Serão transcritas e conservadas para serem consultadas de acordo com as necessidades. Os médiuns, através dos quais tiverem sido transmitidas, poderão guardar delas uma cópia. Será feita uma coleção especial das comunicações mais instrutivas, cuidadosamente copiadas em um livro particular, constituindo espécie de guia ou agenda moral da sociedade, e cuja leitura será feita de tempos em tempos. Para não esquecer as comunicações mediúnicas, claro, da própria sociedade. O que vem até causar um pouco de espanto o que está acontecendo ultimamente dessas sessões mediúnicas abertas, livres, né? Que a gente vê que tem uma tonelada de fraudes aí e pode esperar sempre o Espiritismo vai levar pancada por causa disso. Ou seja, tudo aquilo que Kardec não recomendou, que as sessões mediúnicas sejam feitas em sessões fechadas, não públicas, né? Que as pessoas sejam identificadas, que aquelas que são levadas alguém fique responsável, ou seja, para não virar baderna. O que a gente faz hoje em dia? Lota um ginásio de esportes com 100, 200, 300, 500 pessoas e uma médium ou um médium fica lá na frente psicografando mensagem para os seus parentes. Nem preciso falar o tanto que isso dá ruim, né? Não estou dizendo que sejam falsas todas as comunicações, mas a grande maioria delas, porque os espíritos não se sujeitam absolutamente. Quem estuda o livro dos espíritos sabe, e o livro dos médiuns, que os espíritos não se sujeitam a ficar fazendo os gostos dos médiuns, né? Item número 11. O presidente interditará a leitura de toda a comunicação que tratar de assuntos dos quais a sociedade não se ocupar. O presidente interditará. Né? Fica quietinho, não precisa repetir, minha filha. Bem interessante este poder que o presidente tem. E eu esqueci de falar anteriormente que as comunicações são catalogadas, guardadas, né? E devem ser relembradas as mais úteis para a própria sociedade, para o crescimento das pessoas. Item número 12. O silêncio e o recolhimento devem ser observados durante as sessões. Nós estamos falando aí de sessão de incorporação, sessão espírita, tá? Ficam proibidas as discussões fúteis de interesse pessoal, de pura curiosidade, feitas com a intenção de submeter os espíritos à prova, bem assim aquelas que não tiverem um fim instrutivo, ou seja, respeito aos espíritos comunicantes e aos médiuns também. B. Ficam igualmente proibidas as discussões que desabordarem os interesses da sociedade, bem como a apresentação de questões estranhas à sua finalidade, ou seja, as pessoas que vão lá para falar de espiritismo e a comunicação entre os vivos daqui, os vivos de lá e os princípios espíritas, etc, etc. C. As pessoas que desejarem tomar a palavra deverão fazê-lo dirigindo-se antes ao presidente, porque não é esbórnia, né? Não pode ser casa da mãe Joana, sai gritando no meio, não sei o que lá, é uma ordem. Infelizmente, algumas pessoas acham que o presidente em vez de ter essa função organizativa, é alguém que tem função de mandança. Então tem uns presidentes de casa espírita que são pior do que chefe em empresa, né? Tudo errado, não entenderam coisa nenhuma. É só uma organização, você não é mais do que qualquer um que está lá dentro em superioridade moral, ou seja lá o que for. Pelo contrário, a gente tem histórias aí de enlouquecer, de presidentes até que fizeram muita coisa que não devia, a própria sociedade espírita passou para trás até financeiramente, enfim, coisas que acontecem porque somos humanos, né? Não vamos falar que casa espírita, centro espírita é um paraíso, a gente sabe que não é um lugar que vai um monte de gente que bate cabeça fora de casa
para ir se reunir, para bater cabeça junto, para ver se aprende alguma coisa junto. É o que eu estou fazendo aqui com você. Na verdade, eu não estou te vendo, estou vendo uma câmera, então eu estou batendo a minha cabeça comigo mesmo para ver se eu aprendo alguma coisa. Enfim, e eu aprendo com seus comentários também, não deixa de fazer. 13ª. A sociedade poderá, se julgar útil, consagrava sessões especiais destinadas à instrução de pessoas noviças ao espiritismo, seja através de explicações verbais, seja pela leitura, regular e seguida, de uma sequência de obras. Somente serão admitidas pessoas animadas do desejo sincero de se instruir e que, para essa finalidade, tenham feito sua inscrição. Estas sessões, ainda mais do que as outras, não serão abertas aos primeiros que chegarem nem a desconhecidos. Olha que interessante. Então, no intuito de você popularizar mais, né, abrir mais o espiritismo, podem ter sessões, o que a gente fala que são as palestras públicas, né? Diferente das sessões mediúnicas, não é oba-oba, a palestra pública pode vir pessoas, enfim, mas com respeito e boas intenções. Então, é sobre isso. 14º. Toda publicação concernente ao espiritismo, editada pela sociedade, será revista com o maior cuidado, no sentido de eliminar delas tudo quanto seja inútil e possa produzir mau resultado. Os membros se comprometerão a nada publicar sobre matéria doutrinária antes de terem merecido sua aquiescência. Ou seja, aquilo que o próprio Kardec fazia, né? De não sair publicando só porque o espírito falou. Maior absurdo, eu vou lá e dou publicidade, eu leio para as pessoas. Não, tem que passar pelo crivo do estudo, da razão, da ponderação, né? De todos aí, ou pelo menos de uma diretoria dessa sociedade. 15º. A sociedade convida os médiuns que quiserem prestar-lhe o seu concurso a não se abespinharem com as observações e críticas que, eventualmente, forem levantadas em torno das comunicações por eles obtidas. Ela prefere passar sem aqueles que não transigem quanto à infalibilidade e à identidade absoluta dos espíritos que por eles se manifestam. Que interessante, tem umas palavras que a gente não sabe, né? Então, realmente, a sociedade diz que os médiuns não se abespinhem. Que trem que é esse? Verbo transitivo direto, isso não importa, né? Tornar-se enfurecido, exasperado, agastar-se, irritar-se, ficar aborrecido ou amuado, amofinar-se. Então, que o médium não seja estrela. Só porque recebeu de um espírito, então é verdade. E se alguém fala um ai para criticar isso, nossa senhora, esse médium vai virar uma jararaca. É isso. Chamem o Evandro para traduzir as expressões difíceis que você com certeza vai entender, né? Enfim, vamos continuar. Me distraí aqui que acabei nem vendo. O 16º item. A despesa havida com a sociedade, se houver, será coberta por uma cotização cuja cifra será estabelecida por ela mesma, bem como o emprego e o modo de pagamento. Nesse caso, a sociedade nomeará um tesoureiro. Fica expressamente estipulado que essa cotização não será paga senão pelos membros propriamente ditos da sociedade e que, em nenhum caso e sob nenhum pretexto, será solicitada ou exigida dos convidados e visitantes acidentais qualquer retribuição, nem mesmo como direito de entrada. Então, para não cobrar absolutamente nada, né, para frequentar uma casa espírita, mas sim cotizar entre os membros. Simples, né? Você tem aluguel, você tem água, luz, telefone, um monte de coisa, e essas despesas são cotizadas e a maioria das casas espíritas fazem isso, até fazem pizzas beneficentes ou alguma ação para poder arrecadar graninha para poder pagar estas despesas e tá tudo certo. Bem diferente daquele terror que é o dízimo, que botam medo que se você não der 10% que você ganha, porque Deus vai te castigar, ou Deus não precisa de 10%, uma miséria do seu salário. Tenha santa paciência, é criador de tudo, né? Vai querer 10% que você ganha? Não, né? É uma maneira dos líderes religiosos se enriquecerem, e aí
botar isenção de impostos e aumentarem os seus deputados e senadores e fazer mais isenção ainda para comprar belas mansões, iates e coisas luxuosas, colocar no nome da igreja, mas eles mesmo que vivem. Enfim, hipocrisia. Vamos continuar. 17º. A sociedade poderá manter uma caixa de beneficência ou de socorro, valendo-se de cotizações ou de subscrições recolhidas de quem quer que deseje dela participar, seja ou não membro inscrito. O emprego dos fundos dessa caixa será controlado pelo comitê que dele prestará contas à sociedade. A tal caridade que sempre Kardec vem falando, né? Uma caixa de beneficência ou socorro, o que é? Realmente se cotizar para comprar. Por exemplo, tem casas que eu conheço que fazem uma sopa que são entregues para doentes muito graves, ou que são entregues em comunidades carentes, ou roupas, ou enfim, qualquer coisa que seja, de ter este caixa, né, que as pessoas possam doar, e isso vai ser claramente estipulado o que está acontecendo, o que está fazendo com cada coisa, em respeito a todo mundo que está doando, né, um trabalho conjunto. E por fim, o item 18. Todo e qualquer membro que se revelar uma causa constante de perturbação e tender a semear a desunião entre os membros da sociedade, bem como aquele que notoriamente desmerecer, lá e cuja conduta ou reputação puder prejudicar a consideração que a sociedade deve gozar, poderá ser oficiosamente convidado a pedir sua demissão. Em caso de recusa, a sociedade poderá se pronunciar através de um voto oficial. Ou seja, Kardec está dando aí a palavra mágica: toca a pessoa da casa espírita, expulse. Se está fazendo mal para a casa espírita, expulse, que é a melhor coisa que pode acontecer antes de destruir um trabalho, né? É isso, gente. E com isso a gente termina esta obra fabulosa que é Viagem Espírita em 1862. Eu aprendi muita coisa, não sei se você aprendeu, se teve novidade para você, ou se você sabia que Kardec era tão prático a esse ponto, né, de vir falar até o que deve ser feito ou não das sociedades espíritas, porque ele estava preocupado, ele sabia os perrengues que ele mesmo passava, né, que a Sociedade Espírita de Paris passava. Ele não queria que isso acontecesse com outras sociedades espíritas pela França e pelo mundo. Beleza? Com isso a gente encerra mais esta obra, Viagem Espírita, e a gente se encontra num próximo estudo. Eu já agradeço muito a você pelo seu carinho, sua preciosa presença sempre aqui no canal. Espero que esteja sendo útil para você. Claro, se você não for inscrito, se inscreva, curta sempre os episódios, tá? E se puder um pouquinho mais, seja membro, porque o tio aqui tem custos com os equipamentos para ter a melhor imagem, o melhor som. Não sei se as melhores palavras, pelo menos são as mais eruditas que você vai encontrar por aí, mas é feito de coração, né? Com o meu coração para o seu coração. Obrigado, um beijo, eu te encontro no próximo estudo. Tchau!